Eu queria convidar para a mesa, então, a Kelly Prudência, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, João Mel, da Soilocopoti, de Paraná, Ana Cláudia Farranha, aqui da Faculdade de Direito da UNB, e Vinícius Wu, da Federal do Rio. O pessoal ainda está se recuperando do lançamento do livro, mas estão chegando aos poucos. Eu peguei uma aguinha aqui, tem uma com gás, inclusive, quem gostar de onde vocês quiserem. A gente vai começar, então, com a Kelly, à esquerda sempre. Mobilização política. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Eu acho que, mais do que nunca, a gente está precisando discutir essas coisas. No momento de fragilização da democracia, falar sobre processos, plataformas, propostas de aperfeiçoamento é fundamental. Principalmente agora que nós, pesquisadores, intelectuais, estamos sendo questionados pelo nosso silêncio diante de tanta coisa que está acontecendo. Então, os estudantes se mobilizam e os intelectuais, professores, ficam na esteira, meio sem saber o que fazer. Então, nós que trabalhamos nas universidades federais sabemos muito bem quais são as nossas dificuldades internas, mas eu acho que não dá para se melindrar diante de alguns olhares meio reprovadores de alguns colegas, né, que nos chamam, às vezes, de iludidos, ingênuos, em acreditar que alguma coisa pode ser feita, né? Então, eu agradeço a Cris pelo convite. É um prazer estar aqui, junto com o João Paulo e os outros colegas. E eu vou apresentar aqui uma coisa muito rápida sobre algumas provocações que eu gostaria de trazer a partir dos resultados de uma pesquisa que eu estou encerrando agora, esse mês, que começou em 2013, que foi intitulada Mapeamento do Ativismo Digital no Brasil. Na verdade, esse mapeamento ele não pôde ser do jeito que a gente imaginou no começo. Foram poucas mobilizações que a gente conseguiu acompanhar, mas, em geral, esses resultados, quando eu tenho apresentado, eles geram, principalmente entre os ativistas, algumas resistências. Então, eu intitulei assim, Os Limites do Ativismo Digital, porque há muita crença de que a manifestação, principalmente pelas redes sociais digitais, ela, por si só, garante algum tipo de ganho democrático. Então, o que eu vou apresentar é o resultado dessa pesquisa, principalmente no Facebook, de páginas de mobilizações, de movimentos sociais e de algumas campanhas específicas. Então, as perguntas que eu começo a lançar são: quais são as características de uma mobilização política que acontece nessas redes digitais? Porque se coloca muita expectativa na possibilidade de que esse debate aconteça pelas redes sociais digitais. Eu não estou falando de internet de um modo geral, estou falando apenas dessas plataformas. Então, eu pergunto, esse ativismo digital nas redes pode promover um debate consistente sobre as questões públicas? Então, eu entendo que a importância é avaliar esse papel do ativismo, encarar os mitos, que já são antigos, né, de que os movimentos sociais, sobre os mitos que os movimentos sociais representam no processo de comunicação política. Então, desde sempre, a questão da comunicação dos movimentos sociais esteve na pauta deles. Assim, como nós vamos nos comunicar, de que maneira as nossas demandas serão apresentadas publicamente, de modo que elas tenham força, primeiro, para entrar numa agenda pública e, segundo, para influenciar os centros de decisão política. Isso sempre foi uma preocupação dos movimentos sociais e, mais recentemente, com a digitalização, né, de tudo, acreditou-se que, então, finalmente, nós, apesar dos nossos parcos recursos, da nossa limitação de tempo, finalmente a internet vai representar um ganho, em geral, para as lutas sociais.
que é interessante, então, observar é que a primeira questão que a gente percebeu é que essas mobilizações elas representam apenas o ponto de partida no processo de deliberação pública. É apenas o primeiro passo, a primeira etapa para a definição dessa demanda como uma demanda específica de determinado setor ou grupo. O que as redes sociais elas oferecem de diferente, né, para o ativismo político? As redes sociais, a gente, lá no nosso grupo de pesquisa, entende como recursos adicionais, como o que todo mundo já sabe, né, contato rápido com outros ativistas, através de encontros virtuais. Quer dizer, hoje é muito mais fácil você encontrar pessoas que possam agregar aquela luta social. E alguns repertórios novos de ação coletiva, como hackativismos, chamados tuitaços, a pressão sobre imagens institucionais, por exemplo, quando uma determinada empresa ou organização não presta um serviço adequadamente, há uma pressão sobre isso. Utilizando, por exemplo, hashtags como ferramenta de agregação de atenção, entre outras coisas, né? Só que esses recursos e repertórios não chegam a mudar o lugar ou o papel da mobilização no processo de comunicação política, que é apresentar publicamente essas questões, já enquadradas dentro dos seus marcos interpretativos, sobre as suas demandas coletivas e ou particulares relacionadas a um grupo. Então, essas mobilizações tendem a se concentrar, a se especializar num trabalho de autoapresentação, como uma espécie de convite, que são mobilizações convite para eventos presenciais, servem também para um reconhecimento de possíveis ativistas da mesma causa ou de outras causas correlatas. Então, é um momento ou uma plataforma de relacionamento para identificar outros ativistas, outros membros, outros parceiros de mobilização. Mas não chegam a estabelecer, nesses espaços, um debate ampliado com adversários políticos. Então, para a gente considerar um debate público ou político, é preciso considerar, com base numa extensa literatura, esse diálogo com adversários, com argumentos diferentes, com argumentos que apresentam outros aspectos da questão. Então, nessas redes sociais, nessas páginas e nesses comentários, não foi verificado um debate consistente, com argumentos justificados, com adversários. Então, eles conversam com eles mesmos, né? E funcionam, então, como fortalecimento dos laços internos ao movimento ou campanha. Isso pode parecer pouco, pode parecer desabonador, mas isso não é pouca coisa, certo? Isso é bastante importante do ponto de vista interno das lutas sociais. Então, essa pesquisa que a gente desenvolveu, né, de 2013 a 2016, ela tem que acabar porque a gente tem que apresentar o relatório, mas ela continua, né? Então, a gente analisou o movimento Passe Livre antes de estourar, né, aquelas chamadas manifestações de junho de 2013, embora eu vou mostrar algumas imagens dessa página daquele momento. Aquela campanha que a gente achou que ia haver algum debate por colocar dois lados bastante visíveis, que era o programa Mais Médicos do governo federal, que recentemente está sendo, né, encerrado também, que existiam claramente duas posições, né, uma que é a favor, que era uma visão institucional de divulgação do programa, e uma contra, né, que foi encabeçada principalmente pelas associações corporativas dos médicos. A campanha Não Vai Ter Copa, que é uma campanha bastante interessante, porque, na medida em que o evento esportivo ele se realiza, o que ganha espaço também são as pautas que orbitam em torno do Não Vai Ter Copa. Uma campanha de um movimento de veganismo, que era a Segunda Sem Carne, que gerou uma série de controvérsias. A Marcha das Vadias, que é bastante conhecida. A Marcha pelo Parto em Casa, que depois virou Marcha pela Humanização do Parto. A Marcha da Maconha, ou Marcha pela Liberdade. E, mais recentemente, a gente está analisando a bicicletada em Curitiba, que é um movimento internacional chamado Massa Crítica, que é, então, pela mobilidade urbana e uma série de coisas. Então, observando a atuação desses ou movimentos ou campanhas nas páginas do Facebook, a gente percebeu essas coisas.
que eles usam como espaço para anunciar sua existência e propagar suas ações. É uma espécie de protocolo atual, hoje, das mobilizações na internet. Então, eles têm que criar uma página do Facebook. O engajamento nessas páginas é muito baixo, com uma ou outra exceção. São poucos comentários, são poucas curtidas e compartilhamentos. O que mais acontece nessas páginas são enfim, postagens de notícias que saem nos jornais a respeito daquela mobilização, geralmente para criticar a cobertura. Então, isso é o que mais acontece. Para que serve isso? Então, a gente percebe que, nos comentários, as pessoas elas vão endossando aquilo que já está na postagem, ou seja, não há apresentação de um argumento mais elaborado e nem contrário. Quando isso acontece, ele é imediatamente neutralizado pelo posicionamento que endossa, então, aquela postagem. Não houve abertura para diferentes visões do problema, o que sugere, então, que as redes digitais colocam limites para o diálogo justificado, ou racional no sentido do Habermasiano. Quer dizer, a gente entende, já estudando, ou referindo-se, então, ao conceito de affordances, né, das redes sociais, de que não necessariamente esse debate ele não acontece em lugar nenhum. Ele está acontecendo, mas não nos espaços das redes sociais digitais. Por que eu estou falando sobre isso? Porque existe uma crença, uma esperança e uma expectativa de que esse debate vá acontecer no Facebook. Nessas postagens, o diagnóstico dos problemas e as soluções já estão dados. Então, como eu vou mostrar um exemplo para vocês. Apenas a função de motivação permanece na plataforma. Então, quer dizer, é um instrumento importante de mobilização para os já mobilizados. Então, o uso dessas... como que a gente fez esse estudo? A gente fez estudo de enquadramento interpretativo. Então, como é que faz? Quando eles fazem uso dessas redes, os enquadramentos das questões, quer dizer, o sentido que é dado para aqueles problemas, e que são fundamentais para delimitar, não se abrem para um julgamento reflexivo ou disputas de validade. E isso, segundo esses autores, Calvert e Warren, comprometem a qualidade do debate. Então, se os argumentos oferecem a causa e a solução, eles tornam enquadramentos problemáticos, segundo esses autores. Mas problemáticos em si? Não. Problemáticos para a discussão. Então, quando que eles são problemáticos? Quando eles apresentam uma única saída para aquele problema, e isso foi verificado. Quando criam uma disputa entre o bem e o mal, que são os enquadramentos de polarização, e quando reivindicam uma autoridade sobre o problema exclusiva ao grupo, ou seja, somente aquele grupo tem autoridade para falar sobre aquele determinado tema. Então, esses 3 tipos de enquadramento são considerados pelos autores como problemáticos, e os 3 tipos de enquadramento foram encontrados nessas postagens. Então, aqui tem 3 imagens, não sei se dá para ver direito, do movimento Passe Livre. Se vocês repararem, são básicas. A primeira imagem é chamando para uma manifestação, apresentam, então, a solução nessa postagem, quer dizer, tem que baixar a tarifa. A segunda imagem é uma imagem da própria manifestação, é o chamado pula-catraca, né, e um chamamento para uma outra movimentação aqui em Brasília. Então, essas, em geral, se vocês notarem ali, o engajamento é pequeno. Na primeira tem 5 curtidas, na segunda, não estou conseguindo ver, 62 e 15 compartilhamentos, e na outra não dá para ver. Mas é geralmente assim, geralmente é pouco engajamento, e dificilmente isso chega a mais gente, além daqueles que já estão interessados e que já curtiram essas páginas. Uma outra coisa que a gente considera também é a questão do algoritmo, né? Quer dizer, existem várias possibilidades de entender esse baixo engajamento. Uma vez que a gente curte uma página no Facebook, a menos que a gente interaja com essa página, dificilmente a gente vai receber na nossa linha do tempo as atualizações disso. Então, pode ser que esse engajamento também, isso é uma coisa que a gente não chegou a discutir, mas que precisa ser considerada. E aqui, por exemplo, uma tentativa de, quando a tarifa foi, enfim, o aumento foi revogado,
o movimento, então, passa a agregar outras formas de lutas correlatas que eu falava no início, né? Então, aqui, os trabalhadores do transporte. Uma paralisação do sindicato dos trabalhadores do transporte. Então, assim, as redes são onde os ativistas estruturam o seu discurso, encontram aliados, fortalecem os laços pré-existentes, preparam-se para o debate público e consolidam os seus enquadramentos para os problemas. Esse é o primeiro passo para um processo de deliberação. E essa é a sua importância, porque pode dar a impressão que o que eu estou dizendo assim, esse ativismo no Facebook não serve para nada. Não, ele serve. Ele serve como um processo de identificação do escopo dessa mobilização. Por que não avança no sentido de deliberação? Porque essa exige autonomia, quer dizer, as chances de um sujeito construir suas próprias razões sem constrangimentos, e o reconhecimento de outros sujeitos como interlocutores válidos. Então, apesar delas permitirem esse desempenho técnico, ou seja, apesar de ser possível tecnicamente fazer isso, não houve evidência de desempenho político no sentido de alterar o enquadramento inicial a partir da troca de razões. Essa ação coletiva, então, é resultado de circulação e negociação de enquadramentos que são produzidos, que são apropriados, que são a partir de diferentes modos de interação. Está acabando. Então, a minha provocação é que esse ativismo digital nas redes sociais funciona dentro de um processo de comunicação política como um momento de preparação para um diálogo mais institucional, porque os enquadramentos são processos anteriores à formação de opinião sobre uma questão. Nesses espaços, os próprios serve como um espaço de aprendizagem, de aprendizado político para os próprios ativistas, para que eles estejam mais preparados para um diálogo mais institucionalizado em outras arenas de discussão. E mesmo na internet. A gente sabe, por exemplo, que existem outros espaços na internet mais favoráveis para isso, mais desenhados para favorecer o debate público, né? E eu acho que outros colegas vão falar sobre isso. Queria dizer que, então, não é o resultado de toda a pesquisa, são apenas questões. Então, assim, nós ainda, os pesquisadores de movimentos sociais ainda seguem acreditando na possibilidade exclusiva da internet como uma redenção da ação coletiva. O que nós estamos assistindo, e eu vou pegar só a última mobilização que eu estou acompanhando, que é a mobilização dos estudantes lá no Paraná, das Ocupa, é que a questão da mídia de massa ainda é muito importante, né? Esses alunos que estão lá, e recentemente uma repórter da Folha de São Paulo me pediu para falar sobre isso, eu falei, ela usou 2 frases do que eu falei, fiquei 40 minutos conversando com ela usou 2 frases totalmente fora de contexto, fiquei brava para caramba. E, assim, o que ela queria saber? Ela queria saber por que o Paraná tinha uma quantidade maior de ocupações que os outros estados. Aí eu tive que lembrá-la de que, no ano passado, nós tivemos um movimento de ocupações de escola bastante grande em São Paulo, né, por conta de como é que chama, o Alckmin chamou de reorganização, né, do ensino. Então, aí procurei mostrar para ela que as ocupações no Paraná têm a ver também com um certo clima, né, de disputa com o governo do Estado, que também é do PSDB, que é o Beto Richa, que tem essa relação problemática com a educação. E tinha havido, em 2015, um problema muito grave, que foi a chamada Batalha do Centro Cívico, em que o Beto Richa mandou, e o seu secretário de Segurança mandou descer o cacete nos professores lá na praça, na frente do Palácio do Governo. E que esse clima estava presente nas escolas, e que os estudantes também viveram aquilo, também estavam junto com os seus professores, e que isso tem a ver com isso. O que aparecia no Facebook? Aparecia apenas as fotos das ocupações, né? Uma reclamação de que essas ocupações não estavam recebendo cobertura da mídia, e, quando recebiam esse tipo de cobertura, né? A própria repórter disse, eu falei assim, me parece, aparentemente, eu falei para ela assim, pode pôr entre aspas,
né? Aparentemente, existe um padrão de relacionamento entre governo e o setor da educação nos governos do PSDB, né? Porque é muito parecido, se você notar. Ela falou assim, não posso botar isso, porque senão vai parecer isso ou aquilo, vai soar não sei o quê. Eu falei assim, por conta de que vai soar desse jeito ou daquele jeito, você não conta a verdade, né? Então, você abre mão de relatar o que está acontecendo para não soar isso ou aquilo. Mas isso, né, isso foi um papo reto que eu tive com ela. Mas, assim, é muito bacana, repórter, muito inteligente, não sei o quê. E também questionando a capacidade dos adolescentes de mobilização, sugerindo que eles estavam sendo conduzidos por outras coisas, partidos, sindicatos, principalmente a APP Sindicato, que é o Sindicato dos Professores. Eu falei assim, engraçado, né? Quando um adolescente comete um crime, ele é perfeitamente responsável, capaz e consciente daquilo que ele fez e, portanto, isso justificaria a redução da maioridade penal. Só para dar um exemplo, né? Então, por que, quando ele se mobiliza, ele não tem consciência disso, ele não tem capacidade, ele não tem autonomia para fazer isso? Só que essa discussão ela acontece, mas não nas redes sociais. Então, o Facebook ele serve como esse trampolim para a esfera pública. Ele não é a esfera pública. E também não é o único instrumento de acesso ao debate público. Ele precisa estar lá porque ele assim, é uma ponta, é como se fosse um hipertexto, né? Dali você pode chegar a outros espaços de diálogo, de discussão, de contra-informação, de contra-comunicação. Mas, dentro de um processo de comunicação política, as mobilizações no Facebook e no Twitter também, embora no Twitter menos do que no Facebook, servem como esse momento, as mobilizações políticas no Facebook elas são um oferecimento de enquadramentos prévios que devem ser trabalhados com outros autores, pelos outros atores, desculpa, atores e com outros atores. Então, eu acho que a gente precisa os limites do ativismo digital nesse sentido para a gente pensar e a gente não acomodar-se em achar que postando todos os dias, chegando a quanto maior engajamento, milhares de engajamentos, isso vai ser suficiente para estabelecer uma discussão sobre aqueles determinados problemas, né? Só para encerrar, na bicicletada em Curitiba, a gente pegou a gestão do Gustavo Fruit, né, que acaba agora, do prefeito de Curitiba, e assim, não me lembro exatamente o número, assim, mas sei lá, umas 3 mil, não chega a 3 mil, mas, enfim, das milhares de postagens, 98% era só para dizer o que é o movimento, para chamar para onde aqui. Não há nenhum tipo de discussão sobre o que é a mobilidade urbana, por que a bicicleta é importante nesse sentido. Isso está sendo discutido, e eles falam que isso está sendo discutido, mas não ali. Então, eu acho que é para a gente entender o lugar do Facebook, que é importante, mas ele é importante, muito mais importante para os próprios ativistas do que para a sociedade em geral. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Kelly. Obrigada, Kelly. Eu já conheço o seu trabalho, né, há alguns anos. Eu acho bem interessante essa visão, e aí eu queria também resgatar um pouco do que a gente discutiu aqui ontem, um pouco com o Sérgio na última mesa de ontem, e ele falou de governança algorítmica também, que eu acho que é bem interessante, que eu acho que o que acontece no Facebook é muito isso, né? Aquela coisa de a gente começa a receber informações a respeito das páginas que a gente curte. Então, isso gera aquele fenômeno que muitos pesquisadores chamam de tunelização, né? Ou seja, você começa a ficar envolvido com as questões ligadas a tudo aquilo que você pensa e você não tem acesso ao oposto, né? Aquilo que as pessoas estão construindo como oposição ao seu pensamento. E isso é muito dramático, né? Porque como é que você, inclusive, fortalece a sua opinião se você não sabe o que estão falando ao contrário, né? E aí eu acho que você tem também um pouco a própria estrutura da rede, né? Favorece esse processo de uma ausência de um debate público qualificado também. Fica só aquela coisa de curtir aquelas imagens e tal, e você acaba gerando um empobrecimento, inclusive, da discussão, né?